Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, sou historiador e professor de História. Em homenagem ao Dia dos Professores, o 15 de outubro, eu vou fazer uma pequena provocação, algumas considerações sobre a profissão de professor. Afinal de contas, vocês saberiam me dizer para que serve um professor? Seria para oferecer um futuro melhor às crianças? Para atender às necessidades do mercado da sociedade? Parece simples, mas é uma resposta um pouco complexa e vai com certeza depender do contexto em que o professor está inserido, da sociedade na qual ele faz parte. Para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro fazer a definição do que é educação formal e educação não formal. Vale a pena destacar que o tempo inteiro o ser humano está sendo educado. O ser humano é um ser sociável e esse ato de ser sociável, ele acaba sendo educado, seja pela família, pela sociedade, pela religião. Então a educação não formal, ela já acontecia lá nos tempos do período paleolítico, onde o ser humano sentava ao redor das fogueiras para contar através da oralidade os conhecimentos, aí as lendas, as histórias. Já no Egito Antigo, pela necessidade dos escribas, daqueles responsáveis por contabilizar, por fazer a cobrança dos impostos, havia toda uma escola voltada para essas pessoas, as chamadas escolas reais. Assim como os sacerdotes também, que havia toda uma gama de conhecimentos específicos para aquela função que eles realizavam. Na Grécia Antiga, em Esparta, por exemplo, a educação estava voltada para a guerra, onde as crianças desde cedo eram arrancadas de suas famílias e largadas à própria sorte. Depois disso, tinha um tutor e finalmente eles ascendiam ao serviço militar. E é da Grécia Antiga também que nós temos os filósofos, considerados os primeiros, os pais da educação, Por exemplo, Sócrates, na qual possui o método da maêutica, onde ele saía pelas ruas perguntando para as pessoas no que elas acreditavam, o que elas faziam, e acabava induzindo essas pessoas, através de uma série de perguntas, a demonstrar que talvez essas pessoas não tivessem um conceito muito bem formulado ou que na verdade possuíam um preconceito sobre determinado assunto. Então Sócrates, ele se considerava como um parteiro do conhecimento, por isso a maêutica. E os seus conhecimentos eram passados aos seus discípulos, Platão, Aristóteles e assim por diante. E ele acabou sendo considerado subversivo, pois ele estava corrompendo a juventude. E aí a aristocracia acabou achando por bem condená-lo à morte. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, fazendo um salto na história, os portugueses confiaram aos padres jesuítas a educação aos índios, a catequese. Se vocês gostariam de saber um pouquinho mais sobre a atuação dos jesuítas aqui no Brasil, aqui no canal tem uma série chamada Passos dos Jesuítas, onde eu tento demonstrar como os jesuítas percorriam a Baixada Santista e faço algumas considerações sobre a educação. Mas, de qualquer forma, foi confiado aos jesuítas porque catequese e educação estavam lado a lado. E aí a gente faz a seguinte pergunta: até que ponto a educação atende a determinados interesses? O que levou o pesquisador autor Dominique Julliat a formular a seguinte frase: a escola tem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, ou seja, ela acaba atendendo também uma exigência da sociedade sobre determinados conhecimentos. Então há aqueles que acreditam que a escola está aí para formar o mercado de trabalho, para preparar as crianças para a sociedade, para dar um futuro melhor aos jovens, etc. Há, porém, aqueles, no qual eu faço parte, que acredita que o aluno ele pode interpretar o mundo ao seu redor com os seus próprios conhecimentos, com a sua própria realidade. Ou seja, é como se o professor fosse um orientador, ele vai dar os instrumentos necessários para que os alunos cheguem às suas próprias conclusões. E como diria Platão, para que ele saia da caverna com os seus próprios meios. Tchau pessoal, valeu, até a próxima!